Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Deixa sua Bíblia bem aberta aí. No término da leitura nós queremos orar e pedir a iluminação do Espírito Santo. Diz assim, versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Oremos ao Senhor. Pai, neste momento pedimos que o Teu Santo Espírito venha de encontro aos nossos corações. De verdade, Senhor, sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Nós podemos transmitir a palavra aos ouvidos, mas somente o Senhor pode conectar a palavra aos corações aqui. Esse sermão tem sido desafiador, Senhor. Na medida do tempo que nós estamos avançando, ele está sendo mais desafiador para nós como igreja. E à medida que esse sermão avança, o Senhor está dispersando os curiosos, a fim de que somente os seus discípulos permaneçam. Eu quero acreditar que os seus discípulos estão aqui nesta manhã, ó Deus. Eu quero acreditar que os teus discípulos estão se achegando a Ti. Uns abandonarão, outros permanecerão, e outros ainda se achegarão, Deus. Usa a minha vida com poder e graça nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Queridos, no Sermão do Monte, é a primeira. Quem teve a experiência aqui na primeira vez com esse Sermão do Monte? Eu creio que o cristão, ele conhece esse sermão. Quem começa lendo a Bíblia em Mateus, assim, é um dos sermões que mais impacta a gente no Novo Testamento. Conhecer o próprio Senhor Jesus, que já estava iniciando o seu ministério, coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Mas não era somente as coisas sobrenaturais que o Senhor queria trazer. As coisas sobrenaturais que o Senhor trouxe servia como um sinal que Ele era o Messias prometido, o Rei prometido. Eu já quero falar para você nesta manhã que nós estamos diante de um Deus que para Ele tudo é possível. Ele pode fazer um milagre agora acontecer na sua vida de maneira ímpar, que você não tenha dúvida que algo sobrenatural aconteceu. Ele já havia feito isso antes de começar a falar aos ouvidos dos homens. Mas muitos que seguiam a Cristo, e nós vamos saber isso ao decorrer do Evangelho, eles seguiam a Cristo simplesmente por uma necessidade pessoal. E Deus não ignora as nossas necessidades pessoais. Glória a Deus. Temos necessidades pessoais. Ele deu o pão, Ele curou, Ele ressuscitou. Ele se compadeceu de leprosos, de coxos, de mancos, de pessoas que estavam vendo o filho aprisionado em demônios. Ele foi fazendo isso, a compaixão de Deus. A chuva caiu sobre justos, a chuva caiu sobre injustos. Deus pode te dar um milagre, mesmo assim, você não querê-lo. Deus pode restaurar a nossa vida física e mesmo assim você abandoná-lo. Deus pode dar sonhos que você tanto anseia e mesmo assim você se dedicar ao sonho e esquecer a Ele. E Jesus neste momento aqui, Ele já está começando a separar grupos. Jesus não queria que ninguém fosse enganado. E eu quero acreditar que o Senhor não quer te enganar nesta manhã. Ele quer te trazer para a rota correta. Nosso coração é enganoso, queridos, ou só o meu. Eu já quis coisas que depois eu fui pesar na balança e não tinha nada a ver com Jesus. Por mais lícita que fosse,
era tudo para mim, era tudo sobre mim. E Jesus vai mostrar que o que Ele está trazendo para nós não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o reino dEle. Então Jesus ele começa a vir de novo na contramão de homens que já haviam identificado uma prática e resgatado uma prática do Antigo Testamento e distorcido essa prática. Mais uma vez, ele está confrontando aqui a leitura legalista de homens religiosos que pegaram as escrituras do Antigo Testamento e quiseram respaldar as suas práticas presentes. E por vezes nós, como povo de Deus, para não dizer muitas delas, nós usamos a própria Bíblia para ir contra a vontade de Deus. Nós queremos achar um indício na Bíblia que respalde a nossa ação. E por vezes nós achamos assim, mas Deus não vai ligar. Deus quer ver eu feliz. Deus quer ver eu bem. Deus quer ver eu cheio dos meus sonhos. Mas o Evangelho, queridos, ele vem na contramão de tudo isso. Deus veio desconstruir o nosso eu. Deus veio desconstruir as nossas mentiras. Deus veio desconstruir aqui, queridos, nesse sermão, o engano do nosso coração. Ele veio falar de um ponto aqui que muitos acreditam que é o ápice, que é o pico mais elevado do Sermão do Monte. Ele vai falar de um mandamento que está nas Escrituras. Que esse mandamento é o amor ao nosso próximo. Então, toda a lei depende dos dois mandamentos. Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o semelhante a esse? Amarás o próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todo esse livro de Gênesis e Apocalipse está resumido nesta lei. E agora está o Deus encarnado, qual os homens deveriam prestar a essa adoração em amor. Está Ele diante de homens, onde Ele está ensinando a semelhança desse mandamento que é amar uns aos outros. Aí Ele vai confrontar de novo o entendimento para falar assim àqueles homens que seguiam a Ele. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seus inimigos. Então, toda vez que você vê isso no Sermão do Monte, o Senhor quer confrontar aquilo que eles ouviram e Ele quer trazer a verdade mais uma vez. E nós somos bons em fazer essa dicotomia, os que nós devemos investir e o que nós devemos não investir. Os que nós devemos chamar para o nosso convívio e investir tempo e os outros que nós não devemos fazer isso. E aí justamente isso que esses homens faziam naquele tempo. Eles pegaram uma parte do mandamento e chegaram às suas próprias conclusões. A parte do mandamento que é correta aqui é amem o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a parte correta do mandamento, que está lá em Levítico capítulo 19, 18. Que vai dizer assim, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, bom, já que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o contrário também pode ser verdade. O que nós fazemos com os demais? Nós o odiamos. Então nós separamos o grupo sobre aqueles que nós devemos amar e aqueles que nós devemos fazer o quê? Odiar. E essa interpretação começou ali, queridos, trazer uma diferença entre aqueles que eles deveriam amar e aqueles que eles deveriam não amar. Eles começaram a fazer essa separação sobre aqueles que deveriam fazer parte do seu relacionamento e aqueles que não deveriam fazer parte do seu relacionamento. E eles começaram a limitar o próximo somente às pessoas do seu convívio. As pessoas mais allegadas, as pessoas que têm mais química. Aqueles que eu fui com a cara dele, gostei, hein? Esse aí está apto para ser o meu amigo. Esse aí está apto para merecer o meu amor. Esse aí está apto para os meus coraçõezinhos no Instagram, na rede social. Esse aí tem tudo a ver comigo, hein? Esse aí me satisfaz. Esse aí eu vou amar. E aqueles que não se encaixam nisso que eu acredito que deve ser? Não, esses aí nós vamos odiar. E isso começou a trazer, queridos, uma grande animosidade naquele tempo.
ao ponto de os judeus fazerem o quê? Amarem as pessoas do seu povo. E o que nós fazemos com o incircunciso? O que nós fazemos com aquele que não tem a marca da aliança? O que nós fazemos com os gentios que se misturaram com os judeus? Esses nós temos que odiar. Esse nós não vamos destinar o nosso amor a eles. Isso começou a criar uma grande barreira entre judeus e gentios. E não estou dizendo aqui que só os judeus odiavam os gentios. Por essa animosidade, por essa acepção de pessoas, aqueles que não participavam do povo judeu também odiavam os judeus. Porque eles se achavam melhores que eles, aí o que eles faziam? Eles pagavam na mesma moeda, tanto judeu quanto gentil. Eles não se levavam. Tanto que Jesus encontra uma samaritana no poço e pede a ela de beber. Qual foi a reação da samaritana? Como você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, dá-me de beber? Em outras palavras, você está fora da caixa. Você está fora do que nós acreditamos, porque vocês não podem se relacionar com a gente. Deus já estava quebrando isso, queridos, na pessoa de Cristo Jesus, chamando os povos. O Deus já estava derrubando essa barreira aqui. É esse contexto que Jesus vivia, um contexto de animosidade. E Jesus então vem corrigir essa ação. Então ali no versículo, ele vai dizer no versículo 44, mas eu digo. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo como a ti mesmo. E o que a gente faz com os nossos inimigos? Vocês odeiam eles. E mais uma vez Jesus vem corrigir a nossa ação dizendo, eu porém vos digo. Não é assim que vocês estão praticando. Não é assim que vocês estão fazendo. Mais uma vez aqui, queridos, Jesus está mostrando para nós que nós não tem como nós sermos discípulos de Jesus ignorando as palavras dele. Ignorando qual é a verdade, de que maneira nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Mais uma vez aqui o Senhor quer mostrar que Ele é o rei e não nós. Que Ele é o rei e nós somos os seus súditos. Jesus é o Senhor, amém? Não somos nós o Senhor. Ele que determina de que maneira nós devemos proceder nos nossos relacionamentos. Glória a Deus. Então é esse porém vos digo de Jesus que nós temos aqui que ouvir nesta manhã. Porque muitos querem Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Nós achamos que nós podemos simplesmente ir para o céu e continuar vivendo da maneira que queremos. O que nós queremos mesmo, Jesus, nem o senhorio do Senhor, nós só queremos se ver livre da ira vindoura. Se o Senhor nos der isso, já está bom demais. Mas não tem como, queridos. Se Jesus é o nosso Salvador, Ele será também o nosso Senhor. Se Ele é o Rei, nós seremos os seus súditos. Se nós não somos governados pela vontade de Deus, deixa eu dar uma notícia para você. Alguma outra vontade está governando a sua vida. Porque não dá para ter dois senhores na sua vida. Você vai amar um e você vai fazer com o outro, odiar o outro. Ou Ele é o nosso Senhor ou Ele não é o nosso Senhor. E como deve então se submeter àqueles que foram salvos pelo Senhor, queridos? Ouvir o chamado de Deus nesta manhã. Pastor, como eu sei que eu pertenço ao reino de Deus? A obediência, ou pelo menos o desejo de obedecê-lo. Então é esse ponto que o Senhor vai chamar aqui dizendo, mas eu digo, olha o contraste no versículo 44, amem os seus e orem pelo seu amigo, pelo seu familiar, pelo seu quem? Por aqueles que o perseguem. Bom, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Essa declaração aqui vai na contramão, queridos, da tradição do que os homens procuravam. Eles procuravam selecionar as pessoas que eles iam dedicar o seu amor, o seu tempo. E aí Jesus vai na contramão de tudo isso. A maneira com que nós devemos tratar os outros não tem a ver com a maneira que eles nos tratam, nada disso. Os filhos de Deus, aqueles que pertencem ao reino dos céus,
Eles têm que tratar os outros da maneira que eles foram tratados por Deus. E da maneira que Deus nos manda que nós íamos tratar os outros. Vou repetir. A maneira que nós devemos tratar as pessoas não tem nada a ver da maneira com que eles nos tratam. A maneira que nós devemos tratar as pessoas tem a ver com a maneira que Deus nos trata em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos perceber que é justamente isso que nós recebemos da parte de Deus. O desejo de Deus para nós neste mundo caído, dentro da palavra de Cristo Jesus, é que nós amemos a todos. Por isso que Jesus vai falar, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. O que Jesus está fazendo aqui eles estavam separando amigos e separando inimigos. Os amigos nós amamos, e aqueles que não pertencem aos nossos amigos, nós odiamos. Aí Jesus vem dizer, eu falo para vocês que não é assim. Vocês devem amar os seus inimigos. E mais, você deve orar por aqueles que perseguem você. Porque não é da maneira que eles tratam vocês, mas da maneira que vocês foram tratados por Deus. Então muitos faziam o quê? Eles limitavam isso. Quem era o próximo e quem não era o seu próximo. Aí Jesus vai mostrar que no vocabulário dele, queridos, o próximo inclui a todos. E essa foi uma pergunta que surgiu, queridos, naquele tempo. Uma vez um mestre da lei procura o Senhor Jesus para colocá-lo em prova. Está lá em Lucas capítulo 10, eu não vou ler, mas você já conhece a história. Querendo pôr Jesus à prova, dizendo, o que farei eu para herdar a vida eterna? Você conhece o mandamento? Como você lê o mandamento? Aí ele escreve o mandamento, a teologia estava correta. Ame o Senhor seu Deus todo o teu coração e ame-se próximo como a ti mesmo. Muito bem, faça isso e viverá. Porque ele queria viver segundo aquilo que ele achava que poderia viver. Ele queria merecer a salvação achando que a sua prática poderia levá-lo ao céu. Aí Jesus desconstrói o entendimento dele para mostrar que as suas práticas não poderiam levá-lo ao céu. Porque eles queriam merecer a salvação mediante a lei. Então faça isso e você vai viver. Cumpra todos os mandamentos, seja perfeito. E aquele perito da lei poderia devolver dizendo, Jesus, então ninguém vai entrar no céu. Se tem que ser perfeito, fala a verdade. Se Jesus falasse para você, você tem que ser perfeito para entrar no céu, mas perfeitinho. Nós entraríamos lá, sim ou não? Nós merecíamos a salvação, sim ou não? Não. Mas aquele perito da lei devolve com uma pergunta querendo se justificar. Espera aí, Jesus, quem é o meu próximo? Dando a entender que com Deus está tudo certinho. Eu só quero saber se com o próximo as coisas estão correndo bem. Aí Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele cai na mão de assaltantes, é espancado. Eles deixam aquele homem tido como morto. Aí ele coloca 2 religiosos no trajeto, descendo. Aí ele coloca lá, fazendo o quê? Um sacerdote que passa, quando ele avista o homem no chão, ele passa de longe. E ali passa mais um levita, 2 homens que trabalhavam no templo. E aqueles 2 homens então vão embora, descendo de Jerusalém para Jericó. E se acredita que Jericó era como se fosse uma colônia, queridos, dos homens mais bem-sucedidos da época. E muitos sacerdotes e levitas moravam na região de Jericó. Era como um resort, dos mais bem-sucedidos. Então eles prestavam culto em Jerusalém e eles desciam para Jericó. Aqueles homens tinham capacidade tanto física, porque eles estavam descendo, andando. Eles tinham capacidade financeira para acolher aquele que estava precisando. Mas o que ele faz? Naquele trajeto ele coloca um viajante. E nesse viajante ele coloca ali, na sua parábola, o nome de samaritano. Quem eram os samaritanos aos olhos dos judeus? Os mais repugnantes. Os inimigos. Aqueles que eram detestáveis. Os impuros. Aqueles que você não sentaria no mesmo lugar que ele se você fosse um judeu e seguisse os mesmos pensamentos. E Jesus coloca justamente um descendo ali, o samaritano,
Quando ele viu aquele homem ali no chão, ele pega, cura as suas feridas, coloca ele sobre o animal e leva ele até uma hospedaria. E lá ele cuida dele toda a noite. Lê lá depois Lucas capítulo 10. No dia seguinte ele dá lá os denários dizendo, cuida dele. E se o dinheiro não alcançar, em outras palavras, quando eu voltar, eu vou prestar conta de tudo isso. Jesus conta essa história ao perito da lei que queria colocá-lo à prova perguntando quem é o meu próximo. E Jesus devolve a pergunta dizendo que para aquele homem, qual desses 3 aí era o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Qual foi a resposta daqueles homens? Eles nem sequer, queridos, pronunciaram dizendo, o samaritano. Eles disseram assim, aquele que agiu de misericórdia com ele. Aí Jesus fala o quê? Vá e faça a mesma coisa. Em outras palavras, nas palavras de Jesus, quem é o nosso próximo? Todos aqueles que estão no nosso raio de alcance. Não adianta eu querer mudar o mundo lá na África, lá na Ásia, na Europa, no Brasil, se eu não consigo amar o irmão que senta do meu lado. Se eu não consigo amar o meu vizinho. Se eu não consigo amar aquele irmão que pisou na bola comigo, deixa eu falar para você que está na igreja, irmãos pisam na bola com a gente, sim ou não? Mas nós também pisamos na bola com os irmãos, sim ou não? Glória a Deus. Queridos, se nós não temos a capacidade de amar as pessoas que Deus coloca do nosso lado, nós não teremos sequer, queridos, a condição e nem cogitaremos a condição de nós amarmos aqueles que nos perseguem. Daqueles que ficam ali no seu pé. Daqueles que o qual ele contou ali na condição passada. Bater na sua face direita e você virar à esquerda. Você não vai amar uma pessoa dessa, que te humilha, que te insulta. Você não vai amar alguém que está interessado em tirar os seus direitos. Jesus contou isso. Se ele quiser levar a sua túnica, deixa levar também a capa. Você não vai ter a condição, querido, de amar aquele que te pede e você vira as costas para ele. Porque já pediu para você uma vez, aí o que aconteceu na segunda vez? Ele pisou na bola. Então Jesus já havia ensinado na passagem anterior qual deve ser a nossa ação com aquelas pessoas que praticam o mal contra nós. Não de vingança, mas de graça e de misericórdia. Só que Jesus não para por aí, Jesus vai além. Jesus não manda a gente bloquear o irmão na rede social e vida que segue. Pastor, não tenho ódio, mas também não vou chamar para comer comigo. Não é isso, Jesus vai além. Ainda de você não poder se vingar dessa pessoa, você tem que amar essa pessoa. Amar aqueles que você considera o inimigo de vocês. E aí ele vai começar a contar o porquê que nós devemos amar, queridos. O versículo 45 vai nos chamar a atenção, presta atenção. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olha o porquê. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então presta atenção. Amar a todos incondicionalmente faz parte do caráter dos filhos de Deus. O que é amar de maneira incondicional? Vamos lá. Independente da condição, sem condição alguma. Pastor, se ela levar um bolinho em casa, eu vou devolver o potinho cheinho. Se ele foi educado comigo, com certeza, pastor, não tem nem como não ser educado com essa pessoa. Se ele querer o meu bem, eu vou querer 2 vezes o bem dessa pessoa. Porque não tem como, dá vontade de levar para casa e apertar. Tão bonitinho que é. Aí ele vai mostrar para nós aqui, queridos, que os filhos de Deus não amam assim. Os filhos de Deus amam de maneira incondicional. Independente daquilo que nos fazem. E a figura aqui que ele vai mostrar para nós de filhos de Deus é por quê? Porque o Pai ama dessa maneira. A chuva não cai só na minha horta. A chuva cai na horta daquele ali que não quer saber nada com Jesus. E às vezes a gente acha que chove mais na horta dele ainda, né? Porque o cristão está passando perrengue e aquele que não quer nada com Jesus está prosperando materialmente. Não, Senhor. A chuva não cai só aqui no Betel.
A chuva cai ali também, do outro lado da cidade. Pessoas que nem sabem que Jesus existe. O que ele quer mostrar para nós que os filhos de Deus devem amar dessa maneira. A bondade de Deus está sobre todos, a graça de Deus está sobre todos, a misericórdia de Deus está sobre todos. O fato de não sermos consumidos, qual é o fato? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu tenho certeza que não foi só os crentes dessa cidade que estão respirando neste momento. Os incrédulos estão respirando nesse momento. Nós chamamos isso aqui de amor de Deus. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Então os filhos de Deus, queridos, eles amam da mesma maneira que o Pai. É um amor incondicional. É um amor que lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Em outras palavras, imite o Pai de vocês. É o conceito, mais uma vez, de paternidade daquele século, que se perdeu agora. Hoje, filhos não querem nada com seu pai, e às vezes, como que nós vamos fazer? Às vezes, nós pais mesmo, não temos condição de falar aos nossos filhos, nos imitem. Mas o nosso Pai é perfeito, o nosso Deus é perfeito. Aí o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. E se você ler o contexto lá de Efésios capítulo 5, essa imitação é a amem como o Pai ama vocês. Aí a gente vai mais longe em Efésios capítulo 2, qual era a nossa condição antes? Mortos em delitos e pecados. A gente não queria nada com Deus. A gente corria longe de Deus. Tanto judeus quanto gentios, porque ainda havia uma barreira de inimizade entre eles. Mesmo assim, Deus derrama o seu amor, queridos, dando Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a nossa referência não é o outro. A nossa referência é o Pai Celestial. É aquele que está acima de todos nós, que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então ele vai trazer um contraste no versículo 46 e versículo 47. Queria que você olhasse primeiro o versículo 46 comigo, do contraste do Pai para com algumas pessoas que o Senhor vai trazer aqui. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. O contraste está aqui. Então presta atenção, existe uma espécie de amor que não é o amor cristão. Pastor, mas aquele lá que está lá fora, não conhece Jesus, mas ele ama, com certeza. Existe ainda no homem, ainda que distorcido, a imagem e semelhança de Deus. Eles amam. Eles estão dispostos a amar o seu semelhante em uma medida. Aí ele vai dizer aqui, se vocês amam aqueles que o amam, ou seja, se você está disposto a fazer o bem, somente aquele que está disposto a fazer o bem com você, vocês não têm nada de diferente aqui dos publicanos. Os publicanos eram os considerados traidores da nação de Israel. Eram os homens que superfaturavam os impostos. Eram homens que trabalhavam para o governo romano. Onde ele ia cobrar os impostos do povo judeu e ele superfaturava para tirar ali e enriquecia. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era odiado pelo povo judeu. Quando ele sobe na árvore, Jesus chama ele pelo nome, os homens ficam indignados. Como que Jesus vai comer com um pecador desse? Ou seja, será que Jesus não sabe que ele é um traidor, que ele é um corrupto? Então ele quer mostrar aqui para nós, se o nosso amor é como o dos publicanos, o que ele vai dizer aqui para nós é o seguinte: o nosso amor não é diferente daqueles que nós consideramos moralmente piores do que nós. Talvez você não tenha falado isso, mas você pensou: nossa, como que a pessoa pode chegar nessa situação de maldade? Meu Deus do céu, olha o que ele fez. Você lê jornal, você começa a ficar indignado. Como é que a pessoa pode chegar a essa podridão, fazer essa maldade? O que ele está dizendo para nós, se o nosso amor é esse amor condicionado, o nosso amor, que eles não é diferente daqueles que nós consideramos moralmente piores do que nós. Para Deus não tem diferença.
Aí ele vai mais longe ainda, no versículo 47. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ontem nós falamos aqui com a liderança sobre as saudações, né? A saudação não era um simples, oi, tudo bem, como está? As saudações eram longas. As saudações, queridos, ela tinha a conotação de derramar bênção sobre o outro. Deus te abençoe, que te vá tudo bem, que Deus te prospere. É desejo positivo, desejo, né, que as coisas corram bem na vida do seu próximo. Aí ele fala aqui, olha, se vocês saudarem somente os seus irmãos, os irmãos da igreja. Quando você chega na igreja, benção, vou orar, irmão, que Deus saúde, legal. Aí você bate de frente com o seu inimigo. O sentimento que dá dentro da gente, às vezes, é tomara que morra. Tem que se lascar mesmo. Bem feito. Fazendo mal para os outros, é isso que acontece. Estava tarde, vai tarde já. Aí ele fala, se o nosso sentimento é esse, até os pagãos. Quem são os pagãos? Os pagãos são os incrédulos. Os pagãos é aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Os pagãos são aqueles que não conseguem reconhecer a bondade de Deus sobre as suas vidas. Se nós, queridos, simplesmente estamos dispostos a abençoar aqueles que nos abençoam, não há nada de diferente entre nós e os incrédulos lá fora. Eles conseguem fazer isso. Eles conseguem dar um abraço se você está disposto a abraçá-lo. Eles estão dispostos a desejar o bem para você desde que você deseje o bem deles. Não precisa ser crente. E às vezes nós achamos que eles ainda estão à frente da gente nas suas práticas. Então ele vem para quebrar aqui, para mostrar, essa não pode ser a condição daqueles que me seguem. Vocês não podem amar de maneira condicional. Os discípulos de Jesus, queridos, não devem se submeter aos padrões desse mundo. O nosso amor não pode ser o amor de Big Brother. Misericórdia, você não assiste Big Brother não, né? Nem a Fazenda, tá certo? Existe uma espécie de amor lá dentro, entre aspas, que é um amor condicionado. Se você votar em mim, eu voto em você. Ou é um relacionamento para fazer o seu próprio eu, mas quando as câmeras desligam, quando eles saem daquele cenário, cada um vai viver a sua vida. É um amor, enquanto você me dá, você vai receber, hein? Mas para de me amar para você ver. Não vou amar você, desculpa. Não tenho tempo a perder com a sua pessoa. Esse é o amor, essa é a saudação daqueles homens que não conhecem a Deus. E aí ele vai nos confrontar no versículo 41, dizendo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Então a nossa referência de amor é quem? Deus. A nossa referência de amor é Deus. O amor dos homens, o qual ele trouxe antes aqui, é um amor egoísta, um amor que pensa em si mesmo. É um amor que está voltado para si mesmo, é um amor condicionado a alguma coisa. É o amor que nós falamos, eu amo desde que. Quando vem essa frase, desde que, já é condicionado. Mas os filhos de Deus não foram chamados para amar desde que. Os filhos de Deus foram chamados para amar como? Como Deus nos amou. Como perfeito é o Pai de vocês que está onde? No céu. Se você é um filho de Deus, mas ama desde que, você não ama como Deus. Porque Deus não nos amou desde que. Porque se assim fosse, desculpa, eu teria motivos infinitos para Deus não me amar. Se Deus falasse para mim, Luciano, eu amo você desde que você seja perfeito, eu já daria motivo suficiente para Deus não me amar mais. Eu amo você desde que você nunca mais pisa na bola comigo, Deus já deixaria de me amar há muito tempo, ou só eu. Mas o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus, queridos, não é um puro sentimento. A gente tem que parar de achar que amar é arrepio na coluna. De amar, nossa, morro de amores, sonho com a pessoa toda hora. Amar é ação, amar é verbo. Amar, queridos, é negar. Amar é sofrer.
Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu o seu filho. Desculpa, gente. Eu não dou meu filho por nada. Mas ele deu o filho dele. Diz as Escrituras em Isaías que Deus agradou moer o seu próprio filho, por amor a nós. Então amor não é um arrepio na coluna, amar é uma ação. Quando ele fala para que nós venhamos amar a todos, não é que você morra de paixão por todas as pessoas, tratem as pessoas bem. Busque amar essas pessoas. Ore por essas pessoas, aqueles que perseguem você. Ore diante do Pai, mas não é Pai, fulmina, manda um raio, não é nada disso. Deus, eu era inimigo do Senhor, o Senhor me amou. Eu não queria nada com você, mas o Senhor insistiu em me amar, entregando o seu próprio filho. E outra, Deus, eu sigo pisando a bola com o Senhor, como nós acabamos de ler, Ele continua nos amando. Porque Ele é perfeito, queridos, o amor dEle é perfeito. É esse amor que nós somos chamados a amar. Ele não quer dizer aqui que nós vamos ser perfeitos de lá de cá. O Sermão do Monte já começou: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, aqueles que conhecem a sua natureza pecaminosa. Nós não conseguimos agradar a Deus. A condição de ser perfeitos como Pai é: ainda eu não sou perfeito, mas eu estou prosseguindo para a perfeição. Ainda eu não amo o meu irmão como deveria amar, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, para amá-lo. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Essa é a perfeição que ele nos exige, essa perfeição que Paulo procurava, como nós lemos aqui embaixo com a liderança, em Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha obtido a perfeição. Paulo pisou na bola, queridos. Paulo pisou na bola no seu caminhar. Com João Marcos, quando eles estavam indo para a viagem missionária, Marcos desertou o grupo junto com Barnabé. E por um segundo momento na sua viagem missionária, Marcos queria ir, Barnabé queria levar o seu primo. Em outras palavras, sabe o que Paulo falou? Com esse cara eu não ando mais. E houve uma divisão. Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro e foi com João Marcos. Barnabé acreditou na restauração do Marcos, que abandonou a missão. Mas ao decorrer, queridos, nós já conhecemos a história em 2 Timóteo. Ele manda ali que Timóteo venha trazer capa, que ele venha ver ele depressa, traga os livros. E traga também Marcos, que me é útil. Ou seja, Paulo não era perfeito, mas ele foi prosseguindo em amar em perfeição como o nosso Senhor nos ama. A questão aqui para nós, queridos, é como está o nosso relacionamento. A minha preocupação não é nem ir muito longe, mas é qual o nosso relacionamento de amor com aqueles que estão perto da gente. Qual o nosso relacionamento com o nosso próximo que se assenta na cadeira com a gente, com os nossos familiares. Maridos, mulheres, filhos, pais. Nós pisamos na bola constantemente uns com os outros. Mas qual deve ser a nossa ação? Amar. Amar, queridos. Amar como Deus nos amou. A pergunta para nós é, queridos, a maneira que Deus nos ama e nos manda amar, é fácil, sim ou não? É fácil amar aquela pessoa que diz não para você? Que você quer o bem dela, mas ela quer o seu mal. Que você investe o tempo dela, mas ela não quer nada com você. É fácil amar essa pessoa? Mas é possível. Amar não é fácil. Porque nós vivemos numa natureza que nós somos amantes por natureza de nós mesmos. Amar é abrir mão do nosso próprio eu. Amar no reino de Deus é possível porque agora faz parte da nossa natureza. O fruto do Espírito em Gálatas, qual é o primeiro fruto identificado lá? O fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo agindo nas nossas vidas, queridos, é possível amar o próximo. É possível nós negarmos o nosso eu. Nós começarmos aqui, queridos, a olhar para aquele que nos persegue de maneira diferente. Quantas vezes as pessoas não nos perseguem na hora, dá vontade de falar, dá na hora de jogar a toalha. Mas como nós somos cristãos, passa um período, o Espírito Santo toca no nosso coração dizendo, não é assim, você precisa amar aquele.
Porque você não é diferente dele. Você é um pecador que você não anda na linha quando precisa andar. E mesmo assim, Deus continua nos amando. É esse tipo de amor que o Senhor nos chama para amar no seu reino. É através desse amor, na oração sacerdotal de Jesus, diz que o mundo nos conhecia por causa desse amor. Em outras palavras, eles olharem para o povo de Deus e perceberem esse amor. Como que eles conseguem amar alguém que fecha a porta na cara, pastor? Como que uma pessoa consegue insistir num relacionamento qual a outra parte não quer nada com ele? Como que essa pessoa está ali desejosa de fazer as pazes com aquela pessoa que o afligiu, mas a pessoa que o afligiu não quer nada com ele? Que amor que é esse aí? É um amor que vem do céu para nós. Porque se o nosso amor é semelhante daqueles que não conhecem a Jesus, queridos, alguma coisa está errada na nossa igreja. E principalmente na nossa vida. E por vezes o Senhor vai nos provar, queridos, vai colocar pessoas do nosso lado para forjar a nossa maneira de amar. Porque foi assim que o Senhor, queridos, praticou esse amor na terra. Ele não encontrou ninguém na terra digno do seu amor. Você jamais vai poder olhar para o espelho e dizer assim, Deus, fala a verdade, foi fácil me amar, hein? Sou um cara tão legal. Eu estou me amando, Senhor, o Senhor não vai me amar? Não. Olhando para as Escrituras, o questionamento é, Deus, como é que o Senhor pôde me amar? Como é que o Senhor pôde olhar para mim e me desejar, mesmo eu não tendo nada para oferecer para o Senhor? É esse amor que o Espírito Santo, queridos, derrama no nosso coração e nos manda seguir, a amar o nosso próximo. Eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor nesta manhã, e talvez você, assim como eu, você perceba que você não tem amado nessas condições aqui. Talvez assim como eu, você esteja esperando alguém responder para que você possa investir de verdade. Talvez assim como eu, muitas vezes, queridos, você pensou em desistir de pessoas que viraram as costas para você, mas você sabe que elas estão precisando. Queria que você trouxesse à sua mente como está o seu amor, referente à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao irmão da igreja, com aquele que falou mal de você, aquele que quer o seu mal. Que Deus nos leve ao arrependimento nesta manhã e nos ensine a amar segundo a sua vontade. Coloque seu coração diante do Senhor.